Olá, turma, boa noite. Eu queria só, por gentileza, que um de vocês é, abrisse o microfone e me desse uma boa noite, em nome dos alunos, e me respondesse se estão conseguindo enxergar essa tela inicial que diz letramento em diversas linguagens, pedagogia, quarta fase, vários desenhos. Estão conseguindo ver essa tela, pessoal? Boa noite, professor. Estamos sim, tá bem joia a visão aí da aula. Ah, legal. Eu fiz essa tela de abertura hoje, né? Eu pensei, como o tópico é letramento em diversas linguagens, né, então eu vou colocar um pouco de cada coisa, né, do que nós temos, do que tem a ver. Então, beleza, muito obrigado pela resposta. Eu vou, então, começar agora ali falando algumas coisinhas. Hoje o nosso encontro vai ser breve, tá? Diferente da semana passada nós fomos até quase 10 horas da noite, quase passando as 10 horas da noite, né? Que era muita coisa para estar trabalhando, muita coisa para estar passando. Hoje vai ser mais breve, tá bom? Então, fiquem tranquilos, né? Hoje eu vou trabalhar com algumas coisinhas com vocês, mais por revisão e para estar passando algumas informações, porque na semana que vem, no caso, nós não temos aula, mas já vamos também tentar nos preparar para a prova, né? E eu vou estar tirando a maior parte de dúvidas possíveis que vocês possam ter, beleza? Mais uma vez, eu vou pedir o seguinte: se tiver alguma dúvida sobre a explicação agora, que eu vou estar fazendo da aula, enfim, ou se ao longo da nossa conversa, hoje eu vou falar sobre alguns tópicos com vocês, né? Do que nós vamos falar vai ser sobre isso aqui que está na tela de vocês. Então, primeiro, eu vou fazer uma apresentação bem breve de resumo de revisão para a prova. Vocês não têm mais disponível o resumo, né? Para quem estava acostumado, quem era aluno no ano passado, no caso todos vocês praticamente eram, quem está na quarta fase agora, estava na segunda fase no final do ano passado, sabiam que o ano passado você tinha um resumo para estudar para a prova, e esse ano a faculdade não disponibiliza mais. E não, no caso, eu acho que não tem a pretensão de disponibilizar. O que acontece? Geralmente, para estudar para a prova, perdão, vocês elaboram boa parte do resumo particular de vocês com base no momento review. Tá? Então, vocês fazem uma revisão, podem escrever, e esse documento vocês podem usar na prova. Entretanto, contudo, porém, todavia, o que eu vou estar fazendo hoje com vocês aqui, eu vou estar colocando várias informações, vários slides, que são basicamente um resumo. Tá? Um resumo de revisão desta disciplina aqui. E isso pode ajudar vocês para a prova que vocês vão ter. Tá bom? Esses slides, como eu comentei anteriormente, já nas outras disciplinas também, esses slides eu vou estar enviando para vocês, tá? E aí vocês vão ter tanto os slides da primeira aula, né, que vocês tiveram comigo, os slides da segunda aula, e esses slides daqui que contemplam esta revisão, tá bom? Então, isso eu tenho certeza que essas informações daqui, principalmente, vão ajudar muito vocês na prova, bem como os da primeira e segunda, mas aqui está um pouco mais sucinto, porque diz respeito a um resumo para os professores, no caso que é usado para nós. Eu não costumo me basear nesse resumo para as aulas de vocês, mas é um resumo que tem por base os conteúdos do AVA, tá? Os conteúdos no portal de vocês. Então, isso vai ajudar bastante. Nós vamos fazer uma revisão bem breve por cima deles, tá? Não vamos estudá-los aprofundadamente hoje, mas eu vou estar enviando esses slides para vocês. Vocês podem estar estudando em casa e estar se preparando para a prova, bem como, né, eventualmente utilizando ele na prova que vocês vão estar fazendo daqui a alguns dias. Vamos falar um pouquinho sobre o momento review, né? Considerações gerais, vocês já estão, é um tipo de trabalho que vocês já estão mais ou menos acostumados. Eu vou só dar algumas dicas, alguns, digamos assim, algumas dicas, né? Para aperfeiçoar, digamos assim, para melhorar, para desenvolver essa abordagem do trabalho de vocês no momento review. Um terceiro tópico que eu quero falar com vocês hoje seria uma explicação sobre o PIPA. Assim como eu fiz na semana passada, eu vou estar explicando hoje também. Então, quando eu chegar nessa parte aqui, quem não tiver dúvidas e eventualmente quiser, né, pedir licença e sair da sala, pode sair sem problema nenhum, tá? É, quem não tiver dúvidas. Quem quiser acompanhar alguma coisinha, acompanha. Sempre é bom estar ouvindo alguma coisinha, né? Então, por terceiro, eu vou estar explicando sobre o PIPA, que vocês têm que estar entregando duas tarefas, né? Uma delas é até o dia 31/10, né? Até 31 de outubro, no próximo mês. E a segunda tarefa, no caso,
é até o dia 28 de novembro, tá bom? Até o dia 28 de novembro. E um quarto tópico, que eu vou estar explicando hoje, é uma explicação também geral da prática de ensino, que, assim como eu fiz no PIPA, tá? A prática de ensino nós também havíamos explicado na última aula, e hoje eu vou estar fazendo mais uma revisão, ok? Então, vamos estar fazendo uma revisão sobre esse conteúdo de prática de ensino que vocês também vão ter que estar entregando até o final, se não me falha a memória, até o final de novembro. Tá? Então, para o caso de haver alguma dúvida de vocês, beleza? Então, é isso. Quem tiver alguma dúvida pode abrir o microfone e estar perguntando. Vamos, então, partir do princípio que na aula passada, né, nas duas aulas anteriores, nós falamos muito sobre tipos de arte e desenvolvimento da criança, ok? E vários aspectos que o estudo da metodologia artística, digamos assim, dos métodos artísticos, perdão, de transmitir conhecimento, como que eles impactam a vida da criança, né, do adulto também, obviamente, mas quais áreas? Na criatividade, falamos da atenção, do foco, da responsabilidade, enfim, vários aspectos, né, que vocês foram aprendendo nessas duas aulas. E esses tópicos que eu vou estar trazendo hoje aqui agora para vocês diz respeito às unidades de aprendizagem que estão no portal, que são aquelas que vocês estudaram, tá? Nós não vamos nos aprofundar, porque, mais uma vez, como eu costumo dizer, eu não gosto de trazer para as aulas conteúdo que é totalmente igual ao do portal, ok? Não critico o professor que faz isso, tá? É a metodologia de cada professor, mas exatamente por respeitar o planejamento de cada um deles, que eu prefiro trazer um material mais diversificado, um material mais aprofundado, um material mais atualizado também, e para complementar aquilo que vocês têm no portal, tá bom? Então é basicamente para complementar, né? Então vocês estudam lá no portal todos esses tópicos aqui, né? Nesse caso aqui é da primeira semana, e complemento, né, com aquilo que nós fomos trabalhando nas aulas, perfeito? E estes slides, como eu comentei, eu vou estar enviando para vocês, então vocês não precisam decorar esses textos aqui agora, tá? Vocês decorem depois e tal. Nessa unidade de aprendizagem 1, basicamente o tópico de conteúdo diz respeito à arte e à educação, tá? Ela faz uma abordagem também histórica da questão da arte, fala um pouco dos estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon, né, como que eles mostraram que o processo de desenvolvimento está intimamente relacionado ao exercício e aperfeiçoamento da função simbólica, né, que isso é falado em arte, nós comentamos também nas aulas, perfeito? Então é basicamente no que está na unidade de aprendizagem 1 do portal de vocês. Na 2 da primeira semana, né, ela fala sobre a arte e educação no Brasil, né, a Ana Mãe Barbosa, né, que foi uma digamos, um grupo, né, pessoas que seguem esse conceito, né, falam muito sobre a arte, basicamente, né, do ensino da arte do Brasil. É isso que eu queria dizer, né, o ensino da arte no Brasil. Perfeito? Segue-se aqui fala inclusive também, né, da particularidade que a LDB definiu a obrigatoriedade do ensino da arte, né, em 1996. Na unidade de aprendizagem 3, tá? Mais uma vez eu digo para vocês, pessoal, isso aqui é um resumo rápido, vamos só passar por cima, tá? Falado sobre o conhecimento artístico como reflexão. Aqui, inclusive, tem um conteúdo de livro que é importante vocês estarem acompanhando, como todas as unidades de aprendizagem, tá? Mas eu recomendo vocês acompanharem os conteúdos de livro, de algumas específicas, porque acrescentam muito para vocês como professores, tá? Aqueles conteúdos de livro que estão disponíveis gratuitamente no portal de vocês, tá bom? Dentro desse conhecimento artístico como reflexão, é falado também da questão semiológica, sociológica, iconográfica, né, estética, gestáltica, várias áreas de expressão artística, nesse caso aqui. E a unidade de aprendizagem 4 da primeira semana fala de conteúdos gerais de arte, né? Abordando artes visuais, a dança, o teatro e a música. Na verdade, nas aulas nossas, nós aprofundamos um pouco mais, tá? Esses conceitos com uma abordagem um pouco mais holística, posso dizer assim, mais abrangente do aluno. No portal de vocês, nessa unidade de aprendizagem aqui, é abordado de uma forma um pouco mais superficial a questão das artes visuais, dança, teatro e música no desenvolvimento da criança. Mas ainda assim, vale a pena vocês acompanharem aquele material ali, principalmente lendo os livros, né? E fazendo os exercícios do portal.
Na segunda semana da unidade de aprendizagem, ok? Os conteúdos são esses daqui, basicamente, que está dividido na 1, que é a criatividade e espontaneidade, né, um estímulo necessário. Por quê? Porque a questão do espontâneo, né, principalmente aquela arte, aquela manifestação educacional que é mediada pelo aluno, mediada não, perdão, a manifestação educacional que ela é iniciada pelo aluno, tá? Como isso é importante. E a criatividade, obviamente, né? A maneira de você criar um método novo para resolver alguma coisa, tá? Então, falo aqui da questão dos estímulos necessários, é um conteúdo bem interessante para vocês estarem acompanhando na primeira semana. Aqueles alunos que não leram, tá? O estímulo, leiam essa abordagem. Na unidade de aprendizagem 2, né, é falado sobre a aquisição do desenho e correspondências com os níveis da compreensão estética, beleza? Inclusive da classificação feita dos tipos de desenho, né, estão aqui. Esse aqui é um resumo, no portal de vocês está mais completo. Eu estarei, mais uma vez lembrando, estarei enviando esse resumo para vocês, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, esse conteúdo que nós fizemos vai acabar ajudando na prova de vocês, tá? Alguns falaram que a prova foi um pouco difícil do semestre passado, da disciplina passada, então provavelmente nessa disciplina já não vai ser tão difícil com base todo o aporte de trabalho que vocês têm para ler, né? No unidade de aprendizagem 3, fala sobre a natureza evolutiva da arte, né? Basicamente o desenvolvimento que que esse tipo de educação teve ao longo do tempo, tá? Um pouco da história da arte também. A unidade de aprendizagem 4 fala dos ensinos de artes visuais e as novas tecnologias, né, de comunicação e informação, ou as TICs, né, que é basicamente também o tópico da prática de ensino que vocês têm, né, falar sobre as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. As unidades de aprendizagem da semana 3, tá bom, que é a última semana, ela aborda esses 4 tópicos aqui, que esmiuçando, então, na primeira unidade de aprendizagem da semana 3, seriam as situações didáticas para o ensino da arte, é uma questão metodológica. Nessa unidade de aprendizagem aqui, tá, vai ser falado sobre a metodologia educativa na área artística, ok? Um pouco do desenvolvimento histórico dessas artes aqui, nomeadamente no Brasil. Os conceitos de arte e educação e educação através da arte, também trabalhado nisso daqui, e uma atividade proposta por Hernandes, em 2007, no caso do livro Os Catadores de Cultura Visual, que ele utiliza a narrativa educacional, que é a utilização de imagens para essa narrativa, tá? Como um processo de alfabetização visual crítica. Atenção, pessoal, que é o seguinte, eu não tenho acesso à prova de vocês, mas eu sei que perguntas desse tipo aqui caem na prova, tá bom? Então, esse tipo de conteúdo, esse tipo de teor cai na prova, tá? Depois eu vou dar algumas dicas para vocês que vai ajudar um pouco mais, mas é só para deixar bem claro isso. Na unidade de aprendizagem 2, dessa terceira semana, que seria a última, né? Tratado o histórico das tendências pedagógicas no ensino da arte, ok? São vários tipos de teorias. Nesse caso aqui, nesse resumo, ele aborda 1, 2, 3, 4 teorias, perfeito? Esse resumo vai ser enviado para vocês vão ter ele em mãos quando for tá respondendo essa prova também. Na unidade de aprendizagem 3, fala sobre o papel do professor nas linguagens artísticas, né? Lembre um pouquinho daquilo que nós comentamos ao longo das aulas, ok? Primeiramente, o papel do professor como mediador. Segundo, o papel do professor não é transformar o aluno num artista, né, profissional, a ideia não é essa, mas é fazer ele reler um pouco do mundo através dessas artes, né? Quer seja na interpretação de uma ideia, de um tópico, de um texto mesmo, quer seja na manifestação de uma ideia que ele tem na mente para passar por uma música, por exemplo, ou para um poema, ou para um desenho, ok? Então, o papel do professor é basicamente mediar esse estímulo, né? Estimular nessas áreas, não basicamente tornar um artista, digamos assim. E, na unidade de aprendizagem 4, da última semana, é tratado o processo criador, né, ou criativo do educador artístico, tá? Aqui mais voltado dentro da... Aqui fala um pouquinho da PCN, né, dos Programas Curriculares Nacionais, mas um pouco do papel do educador artístico, né, da pessoa que trabalha com a arte, não só o foco no aluno, mas da pessoa também que trabalha com esses alunos esse tipo de conteúdo. Perfeito? Ora bem, qual que é a dica que eu quero deixar em cima desses tópicos aqui para vocês? Como vocês viram, né? Eu tenho certeza que vão ficar assim, poxa, mas
Professor Matheus, você abordou isso aqui de uma forma, né, muito rápida, não deu nem para ler os slides direito, né? O meu objetivo, lógico, não era vocês não lerem, mas também nós não íamos, eu não queria deixar a aula só em cima da leitura daqueles slides ali, ok? Porque eles são basicamente um resumo, né? Algo que vocês já viram lá no portal, e quem não viu ainda, né, vai poder pegar esses conteúdos aqui agora e vai poder esmiuçar melhor lá naqueles conteúdos do AVA no portal. Mas para vocês entenderem mais, né, e isso aqui por variadas razões, né, a primeira delas para vocês, basicamente, como professores, saberem mais sobre o assunto, terem mais informação, mais conhecimento, eu vou dar algumas dicas. A primeira delas, né, no caso, seria estudar os conteúdos das unidades de aprendizagem no AVA, que foram esses que nós tratamos aqui agora, nesse resumo, né, que eu passei por cima. Eu só passei para mostrar para vocês o que eu vou estar enviando, né, nessa semana. Mas eu estimulo vocês a estar estudando aquilo lá, tá bom? Por variadas razões, tá? Para vocês saberem mais, para vocês também terem uma nota melhor de participação, porque a nota de participação é, eu não tenho como interferir nessa nota, né? Isso vai depender da frequência de vocês, né? Quer seja nas aulas online aqui que nós temos, mas principalmente a maior parte da nota é ponderada pelos acessos no portal, ok? Então, quanto mais vocês acessarem os exercícios, realizar os exercícios, tentar os desafios, não deem bolas para o certo ou para o errado naquelas questões dos exercícios, tá? Mas tentem. O erro de vocês não vai culminar em pior nota, tá bom? A ideia é vocês tentarem, tá? Mesmo se errar, não tem perigo nenhum. Acessar os conteúdos de livros, infográficos, ler o painel da dica do professor e tudo mais. Quanto mais vocês acessarem ali, melhor vai ser a nota de participação, ok? E melhor vai ser, obviamente, o conteúdo que vocês vão ter em mente, a sabedoria de vocês a respeito disso. Estudar os slides das aulas, né? Eu vou estar enviando esses slides para vocês, né? Quer seja da primeira aula, da segunda aula e dessa aula aqui agora que trata sobre esse resumo, beleza? Eu quero que vocês estudem eles com mais afinco, né? Na primeira e segunda aula nós aprofundamos cada um dos tópicos, né? Cada frase nós estudamos, esmiuçamos tudo com muito gosto, digamos assim. Nessa terceira agora que eu passei foi esse resumo, isso vocês veem com calma em casa, porque como o próprio nome já diz, é um resumo, né? Então o resumo não é necessariamente para você estudar, mas é mais para você revisar, né, algum conceito. Ah, e por último, a dica que eu deixo para vocês é reflitam nos exercícios propostos no AVA. Por quê, professor Matheus? Ora bem, se vocês observarem as perguntas da prova, tá? O teor das perguntas que são feitas na prova, que vocês fazem e que eu não tenho acesso às perguntas, tá bom? O teor, ele é muito parecido com aquele dos exercícios, tá? É muito parecido. Já teve vezes até que algumas questões são iguais, ok? Já teve vezes que algumas questões até eram iguais. Então, se vocês estudarem a partir daqui, tá? E tentarem realizar os exercícios e ver o tipo de pergunta que cai, quais são as opções de resposta, aquilo que vocês entendem ser a resposta correta, procurem pelas perguntas dentro dos conteúdos que vocês já têm lá no portal, dentro daqueles conteúdos que eu envio para vocês. E isso vai dar uma informação muito boa para que quando chegar na hora de vocês realizarem a prova, vocês consigam ter um bom aproveitamento. Perfeito? Então, com base no estudo dos exercícios, vocês conseguem se sair muito bem na prova também, tá? Essa é uma dica que eu deixo desde já para esta turma, beleza? É, Pessoal, antes de eu avançar na explicação quer seja do momento review, da prática de ensino e do PIPA, né, para estar revisando mais uma vez aquilo que eu já tentei na aula passada. Ficou alguma dúvida dessa questão que eu falei hoje? Falei alguma novidade? Ou algo que vocês querem esclarecer melhor? Fique à vontade e perguntem agora, turma. Estão me ouvindo ainda? Oi. Alguém quer falar? Abra o microfone e fale. Alguém ali que tentou, mas não abriu o microfone, pelo jeito. Tudo certo, professor.
Sem nenhuma dúvida. Tudo certo, Edna? Ah, então tá bom. Obrigado por alguém se manifestar. Pensei, será que tá todo mundo dormindo já e ninguém, ninguém falou mais nada aí? Ah, então tá bom. Seguinte, pergunto para vocês agora. Como eu falei, né, a ideia foi mais fazer essa revisãozinha aqui. Na disciplina passada, né, de ludicidade e desenvolvimento do motor, aqueles conteúdos que eu enviei pelo Google Drive, que eu mandei um link lá pelo grupo do WhatsApp de vocês, né, um link, no qual vocês puderam fazer o download. Conseguiram fazer direitinho? Um download? Alguém quer responder, por gentileza? Sim. Sim, beleza. Quem que respondeu que eu não vi? Quem que foi? Eu? Quem? Luan? Ah, ok. Agora apareceu aqui. Obrigado. Eu não tinha visto aqui que não apareceu o nome. Ah, então deu certinho. Então, se uma pessoa conseguiu, então é sinal que estava disponível para todo mundo lá. A lógica agora, tá? Antes de eu avançar na explicação, esses conteúdos aqui, né? Quer seja da primeira aula, segunda aula e dessa aula de agora, eu vou estar enviando tudo por ali também. Então, vocês vão receber um link, de repente amanhã, ou no mais tardar no sábado, para vocês estarem fazendo o download e para vocês terem acesso a os resumos, os slides das aulas e tudo mais, beleza? O que eu vou abrir agora para vocês aqui, deixe-me só fechar aqui a apresentação. O que eu vou abrir agora aqui para vocês é a explicação do PIPA, tá bom? É uma explicação que nós já começamos a falar na semana passada, tá? E hoje eu vou estar, né, reexplicando, digamos assim, para se eventualmente ficou alguma dúvida ou não. Eu creio que vale sempre a pena tá fazendo uma revisão sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? E depois nós falamos um pouquinho sobre a prática de ensino daí. Deixa eu só abrir aqui os slides. Alguém quer falar comigo aí? Que eu acho que eu tô falando muito sozinho hoje. Na semana passada vocês estavam tão interativos. Alguém fale comigo aí. Pergunte como é que estão as coisas. Oi, professor. Oi. É que hoje a gente está mais interessado em escutar. Ah, pois é. Então fique à vontade em ouvir, mas né, o que eu vou falar é basicamente o de sempre. Vamos ver aqui, já está abrindo aqui, logo daqui a pouquinho já vai aparecer na tela de vocês, tá? A explicação. O que é a ideia, né? Eu vou estar, deixa eu só avançar aqui. Mas onde é que está esse daqui do pipa? Pipa. Deixa eu ver se eu acho só a prática de ensino. Aqui, ó. O que eu vou estar fazendo agora, então, né? Eu vou estar explicando mais uma vez para vocês do pipa. E se tiver alguma dúvida, vocês já me perguntem, tá bom? Deixa eu iniciar compartilhamento. Estão vendo a página de abertura ali que diz Projeto Integrador Profissional da Aprendizagem, Pedagogia Quarta Fase, tem vários desenhos ali. Tá todo mundo vendo? Uma pessoa pode responder? Sim. Então vamos em frente. Como eu comentei na aula passada, então, né? Algumas pessoas já estiveram na aula passada, né? Acompanhando. Então agora vão estar relembrando como é que vai ser feito o pipa. Outras pessoas que não estavam na aula passada vão ter a oportunidade agora de estar ouvindo. A ideia agora eu vou estar fazendo uma abordagem geral sobre como que é essa atividade. Não vai ser muito novidade para vocês, mesmo se vocês acompanharam ou não. Por quê? Porque na disciplina passada, do mês passado, de ludicidade e desenvolvimento motor, vocês tiveram que desenvolver um trabalho parecido, tá? Com o PIPA que vocês vão estar submetendo neste ano. O que é a primeira tarefa do PIPA, basicamente, tá? Para vocês da quarta fase. Só lembrando, né? Desde já, primeira tarefa até o dia 31/10, tá bom? E vocês devem estar enviando pelo AVA. Considerações gerais, então. Até 4 pessoas, beleza? Quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, em dupla, em trio, até em quarteto, tá? Então, no máximo 4 pessoas. 5 já não pode, norma, basicamente, né? Mesmo fazendo sozinho ou fazendo em grupo, cada integrante deve submeter o seu trabalho individualmente no portal, tá bom? Esse trabalho, se vocês fizerem em grupo, pessoal, coloque o nome de todos os integrantes, tá? O João,
o Pedro, a Márcia e o Godofredo, ok? E o Godofredo. Então, coloque o nome de todo mundo lá no trabalho, tá bom? Porque se vocês fizerem 4 pessoas e cada um submeter o seu, mas cada um só colocar o nome no seu, tá? Então, só o seu nome no seu trabalho, vai parecer que as 4, uma copiou da outra, tá bom? Então, sempre coloca o nome dos 4 integrantes em cada um dos trabalhos quando cada um submeter. E o trabalho deve seguir o manual de trabalho acadêmico, tá? Então, as normas do manual do trabalho acadêmico, que está lá disponível no AVA de vocês para leitura, beleza? O que vocês vão ter que fazer, basicamente, de uma forma resumida, tá? É pensar numa atividade que possa envolver um jogo, ou seja, você deve criar um jogo, tá? Do zero. Algumas pessoas falam assim, mas eu posso fazer uma modificação? Pode fazer uma modificação. A ideia é o que é? Não, quem quiser criar totalmente do zero, pode criar do zero. Quem quiser fazer uma adaptação de algum tipo de jogo, pode fazer uma adaptação. Mas a ideia é fazer algo que ainda não existe, tá? Algo que seja relativamente novo, tá bom? Essa é a grande novidade, digamos assim, que vocês devem estar trazendo. Dentro desse processo de jogo aqui, quem quiser seguir o modelo, até no portal de vocês, inclusive, tem um modelo para quem quiser fazer o jogo usando o formato de PowerPoint, tá? E quem quiser fazer nesse modelo não é uma regra, não é obrigatório. Isso é uma opção, digamos assim. Mas tem um videozinho, tá? Que vocês pegam no portal, vocês clicam no vídeo, ele vai jogar vocês para o YouTube. E no YouTube tá esse videozinho lá que ajuda mais ou menos a explicar. Mas quem não quiser fazer assim, não precisa, né, não precisa assistir esse vídeo. Qual que é a ideia? Vocês querem um engajamento dos participantes, né? Para motivar a realização dessas atividades. E esse jogo, de uma certa forma, ele deve envolver algo para a aprendizagem, tá bom? Mas nas mais diversas formas, tá? Então, se for um jogo voltado para aprendizagem motora, pode ser. Se for um jogo voltado para aprendizagem visual, pode ser. Se for um jogo voltado para aprendizagem auditiva, pode ser. Para aprendizagem tátil, pode ser também. Ou seja, vários tipos de aprendizagem vocês podem estar colocando lá. O mais importante é o quê? Que vocês façam uma descrição desse jogo, tá bom? Colocando que tipo de aprendizagem esse aluno vai ter se aplicar esse jogo, se fizer esse jogo, tá ok? Deixar bem claro, isso tem que ser coerente, tá bom? Então vocês escolhem um jogo, uma atividade que você quer fazer com os alunos, iniciam o seu jogo, né, desenvolvem ele, identificam experiências educacionais que podem ser proporcionadas aos alunos ao brincarem com esse jogo, tá bom? Que tipo de experiência ele pode ter. Então, qual é o material que vocês vão estar entregando pelo AVA, beleza? Vocês vão ter que colocar as etapas, né, desse jogo. Então, se existem regras ou não existem, como que ele funciona, como que ele foi criado, por que vocês criaram ele, enfim, coloca um histórico do jogo de vocês, tá? Da onde que surgiu a ideia? Não vamos dizer simplesmente assim, a ideia surgiu porque o professor Matheus obrigou. Digamos, isso não é uma ideia. Eu estou obrigando vocês a ter uma ideia, não estou obrigando a fazer o jogo, tá? Então, coloque de onde surgiu a ideia. Por que algumas pessoas vão optar a fazer um jogo para desenvolver a parte motora? Por que outros acham que tem que desenvolver a parte, enfim, a parte cognitiva e tudo mais? Então, coloque um pouquinho do histórico da ideia de vocês lá. Como que foi feito esse jogo? O que esse jogo desenvolve na criança, tá? Se existir regras, quais são? Por que é colocado isso aqui, se existirem, né? Hipotético. Porque talvez alguns jogos não existem regras necessariamente, tá? Alguns não existem, outros existem. Quando existirem, vocês devem estar colocando lá na descrição, como se fosse um manual de instruções, digamos assim. Você deve escrever também nesse trabalho, né? Seguindo o formato do manual acadêmico, quais são os objetivos que o jogo tem, ok? Se tem diferentes fases, diferentes missões, diferentes níveis, vocês colocam lá todas as regrinhas envolvidas. E descreve também, por último, qual tecnologia vocês usaram para a criação, né? Que tipo de materiais vocês usaram, basicamente, né? E aqui repete-se, no caso, né? Quais competências envolvidas basicamente o que o jogo desenvolve na criança, né? Que competências que ele desenvolve, beleza? Então, são esses tópicos aqui que vocês devem estar colocando no trabalho de vocês, beleza? Olha, quais são os critérios de avaliação, professor Matheus? Esse trabalho vale 10 pontos, tá bom? Vale 10 pontos. E corresponde para 40% da nota final de vocês do PIPA, tá bom? Então,
3 pontos vocês recebem se vocês definirem claramente o público, né, o público-alvo desse jogo, deixam claro quais os objetivos, se vocês determinam o tipo de conteúdo que o jogo vai explorar, se vocês utilizam a criatividade no desenvolvimento desse jogo, ou seja, é algo criativo, é algo novo, é algo inovador, né, digamos assim, são mais 3 pontos. Se vocês integram o processo de ensino-aprendizagem, tá? São mais 3 pontos, beleza? Provavelmente, se vocês cumpriram esse primeiro quesito aqui, vocês já vão ter esse daqui também, tá? Obviamente, se tiver bem claro qual o objetivo, se tem a ver com a aprendizagem, né? E vocês recebem 1 ponto também pelo trabalho seguir as normas do trabalho do manual acadêmico e ter no mínimo 2 páginas de produção, ok? Então, 1 pontinho de graça simplesmente se vocês conseguirem fazer as coisas na formatação certa, tá bom? Então, essa aqui é uma atividade que vocês vão entregar até o dia 31 de outubro, beleza? Pergunto para vocês, antes de eu passar para a segunda tarefa, ficou alguma dúvida a respeito da primeira? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa que não ficou muito clara, quer aproveitar e dar uma perguntada, eu posso responder? Oi, professor. Oi. Só uma pergunta. Claro. Eu fiz um jogo, aí o jogo não determina uma idade certa. Uma criança de 4 anos aí pode brincar, tanto um adulto pode brincar também com o brinquedo, que é interessante para o adulto também. Eu devo colocar isso no trabalho? Deve colocar isso no trabalho, não. Por que você deve colocar? Porque você tem que definir quem é o público-alvo. Mesmo se o teu público-alvo ele é muito abrangente, tá? Mas você diz, ó, isso daqui pode ser tanto uma criança de 4 quanto para um adulto. Eu até fiquei curioso agora para saber o que jogo que é. Eu tô a fim de conhecer, por sinal. Porque é interessante, é difícil achar algo assim. Mas você deve colocar lá, com certeza. Então você coloca até o porquê. Ó, um adulto pode jogar por causa disso. Uma criança consegue entender esse jogo por causa disso e tal. Então você coloca, mesmo sendo abrangente, você pode dizer que é para várias idades, né? Isso é importante você Eu tô definir. planejando. Sim, eu tô planejando um jogo que ele já existe, só que existe no computador. E é interessante tanto para criança, porque, né, com certeza chama atenção, e para o adulto também, porque ele vai ficar difícil, digamos assim, para criança, mas o adulto também vai ficar curioso. Uhum. Não, então eu fiquei interessado. Eu vou aguardar surpresa, então, para quando você submeter o trabalho. Então tá bom. Mas a ideia é essa, eu acho que foi respondido, né? Então, mesmo sendo para várias idades, coloque, né? E mencione isso que as tuas palavras mesmo mencionaram, né? Então, é um jogo que pode ser feito tanto para crianças de 4 quanto para, né, maiores de 30, digamos assim. Sim. E talvez não, né, talvez não fosse um jogo que não funcione para crianças menores que 4 anos, talvez porque eles não conseguiriam entender ainda, né? Então, isso sempre vale a pena vocês mencionarem que idades que vão estar envolvidas, beleza? Tá bom. O papel nosso, antes de eu abrir para a próxima pergunta, o papel nosso como professores é o seguinte, é seguir esses critérios aqui, ó, tá bom? Então, assim, ó, pode vir para mim trabalho, como já veio, do Brasil todo, beleza? Vem do Brasil todo. Assim como o trabalho de vocês pode cair na mão de outro professor também. É aleatório, às vezes acontece muito isso. Então, mas o mais importante é o quê? Que os professores devem seguir esse critério, tá? Porque aí, independentemente de quem for o professor que for corrigir, ele deve seguir esse critério aqui, porque os alunos seguiram esse critério para fazer os trabalhos. Então, algo que é muito claro é isso daqui, né? Se você define claramente o público, deixa claro quais os objetivos do jogo, né? Se você determinou o tipo de conteúdo que esse jogo vai explorar. Ora bem, como eu comentei até na aula passada, né? Então vamos supor que eu faço um jogo que é muito parecido com o Banco Imobiliário, né? Muitos de nós já ouviram falar do Banco Imobiliário, né? É um jogo que envolve muita estratégia, muita tática, né? De comprar imóveis, vender imóveis, né? Com as pecinhas do tabuleiro e tal. Que eu gosto muito de jogar, particularmente, eu gosto bastante. Quem quiser um dia jogar na sua casa e me convidar, eu vou com certeza. Então, assim, Banco Imobiliário é um jogo que não é feito para criancinhas, tá? Por quê? Porque ele exige muito raciocínio, muito planejamento, muito pensamento lógico que uma criança ainda não desenvolveu, tá bom? Então, não adianta vocês fazerem um jogo com esse nível de complexidade muito alto e dizer assim, isso aqui é para uma criança de 2 anos. Tipo, não vai ser, tá entendendo? Então, nós, os professores vão estar de olho nesse detalhe também, tá? Então, na aplicabilidade de determinado tipo de jogo para várias idades, né? Como o caso agora desse exemplo citado ali, existem jogos que servem para várias idades mesmo, né? Uma amarelinha, por exemplo, pode ser desde uma criança de 2, 3 anos, consegue pular ali,
até um adulto, né, de 90 anos, né, se estiver bem, consegue pôr uma amarelinha. Então, só para deixar bem claro que as regras que eu criar, quando eu explicar, o professor que vai estar analisando esse trabalho vai estar vendo se de fato está sendo coerente, né? Então, se o jogo está sendo coerente com as regras e está sendo coerente com o público-alvo para o qual esse jogo é dirigido, tá bom? Próxima pergunta, pessoal. Quem tiver da primeira tarefa, se ninguém tiver dúvida da primeira tarefa, eu já passo para a explicação da segunda tarefa, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Então, vamos avançar. Professor, ô professor, Pode perguntar. assim, o nosso jogo tem uma ficha com perguntas. Essas perguntas eu tenho que anexar junto lá em anexo Bom, ou colocar no trabalho ou não precisa? digamos assim, são várias perguntas? São muitas perguntas? Sim. Então, talvez Porque para você não ter... Pode dizer. Porque as perguntas que fazem parte do jogo, né? Do No jogo. caso, Uhum. e que É são como que se fazem fosse um show parte, do né? milhão, por exemplo. Eu vou dar um exemplo assim. E daí, Várias assim, tem que colocar isso junto ou só comentar que as perguntas existem e não Olha, colocá-las junto? se são muitas, na verdade, porque assim, existem jogos de perguntas e respostas que você pode fazer milhares de perguntas, né? Porque senão, se forem poucas, cansa muito rápido, né? O jogo acaba muito rápido. Então, se vocês têm bastante, coloquem algumas só, exemplos, sabe como? Então, coloque no Sim. anexo alguns exemplos, digamos É, mais 5, 6, sabe? Alguns exemplos, daí vocês uhum. colocam no trabalho, né? Que a ideia do jogo é vocês terem mais de 1.000, né, ou sei lá, mais de 500 perguntas, ou mais de 50, não sei. É, mas daí vocês Não. colocam lá que, dado as limitações do espaço de trabalho, vocês vão colocar só alguns exemplos. Então, eu coloco alguns modelos, mas 5 ou 6, só para deixar bem claro, assim. Mas não precisa colocar Em todas, não. anexo, em anexo daí. Em anexo daí. Pode ser em anexo. Você pode, no corpo de trabalho, você diz que tem perguntas, e daí o exemplo de pergunta você coloca em anexo. Uhum. Sim. E essa outra parte, o professor já explicou, mas a minha internet deu uma travada aqui. É descrever também qual o tipo de tecnologia utilizada para a criação do jogo. Mas, assim, não houve tecnologia, no caso, no É, nosso. Daí não... sim, é que se não houve, tá? Se não houve, é que a ideia dessa questão da tecnologia ali, bom, eu acho que na verdade eles usaram a palavra errada, né? Você pode usar uma tecnologia, mas eu acho que mais vale entender aquela questão como descrever os materiais usados para o desenvolvimento do jogo, né? É, porque alguns jogos vão utilizar uma tecnologia mais avançada, digamos, vou fazer um jogo que envolve a pessoa ter que jogar com um smartphone, por exemplo, digamos, que envolve um QR Code ou, né, ou um cronômetro de smartphone e tudo mais. Aí é uma tecnologia mesmo associada. Mas muitos jogos não vão ter isso. É papel, caneta, uma tesoura, borracha, giz, coisas assim. Então, nessa parte, você não precisa colocar a tecnologia, mas coloca os materiais que você usou. Então, entenda quando você lê ali descrever as tecnologias, descreva os materiais, tá? Então acho que vai ser mais claro, assim. Eu acho que até na minha opinião, acho que foi um erro quando fizeram a atividade colocar a palavra tecnologias, porque ela deixa muito limitado daí, né? Então coloca os materiais que você utilizou para formar o jogo. Ok, professor, obrigada. Ok? De nada. Bom, eu vou avançar para a parte 2, para tarefa 2, mas nada impede. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem, relativamente à tarefa 1, podem perguntar também, tá bom? Então, só para deixar bem claro. Então, vamos para a tarefa 2, que segue. A tarefa 2 é muito mais simples, na verdade, e é uma continuidade, tá? Então, vocês fazem as duas tarefas ao mesmo tempo, se quiserem. A diferença é só que vocês podem postar em momentos separados, isso não faz diferença. Mas podem fazer ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. A tarefa 2, vou ter que estar entregando ela até o dia 28 do 11, tá? 28 do 11, né? 28 de novembro. Então, vocês seguem no mesmo grupo de pessoas, tá? Aqui eu coloco nessa tarefa também priorizamos que seja desenvolvida em grupo de até 4 pessoas. Ah, professor, mas eu fiz a minha primeira tarefa
eu fiz em 4 e a segunda eu quero fazer sozinho. Eu posso fazer? Pode, né? Você pode estar postando também sozinho, não tem problema nenhum. Mas não convém, tá? Então, se vocês fizeram um jogo em 4 pessoas, na primeira tarefa, na segunda tarefa vocês dão continuidade a essa atividade e também segue no mesmo grupo, tá? A ideia é essa. Não é uma regra, mas a ideia é essa. Mas o limite é 4 pessoas, tá bom? E aqui vocês também vão seguir o manual de trabalho acadêmico, tá bom? Segue as mesmas normas lá. E basicamente o que vocês devem fazer agora é oportunizar um grupo de crianças a jogarem o jogo de vocês, tá bom? O que acontece? Quem que pode ser essas crianças? O filho de vocês, o sobrinho, o neto, quem tiver neto já, o irmão, a irmã, que for criança, obviamente, o vizinho, enfim, se vocês tiverem crianças no ciclo social de vocês, convide-as para jogar esse jogo, tá bom? E durante a aplicação do jogo, você oportuniza a criança, né, a vivência daquele conhecimento que é passado pelo jogo, beleza? É importante você descrever dentro do trabalho como foi a experiência sua e das crianças ao vivenciar essa atividade, tá? Então vocês colocam fazem um relato sobre isso. Ora, na percepção nossa, dos autores do jogo, deu para ver que as crianças gostaram muito dessa parte, dessa parte, dessa parte. Podem colocar também, pessoal, não tem problema nenhum, até é muito bom vocês colocarem assim. Se de repente a criança não gostou de alguma coisa do jogo, dizer, mas as crianças não gostaram muito dessa parte final aqui, por causa disso, disso, disso. Porque todo tipo de informação que vocês derem é um feedback, tá? É uma resposta, é um retorno. Então, não quer dizer que o jogo de vocês só vai ser bom se todas as crianças gostarem de todos os momentos. Não, não é assim. A nota do trabalho de vocês não vai ser avaliada dessa forma. Eu posso criar um jogo excelente, né? Nota 10, digamos, em todos os aspectos, mas a criança talvez não gostar, tá? E mesmo assim eu posso ter 10 no meu trabalho, se eu seguir tudo que é necessário, eu coloquei e deixei bem claro tudo. Mas o que é a ideia? Vocês mesmo assim responder. Se a criança não gostou de alguma coisa, podem colocar que ela não gostou daquilo. Ouçam da criança o que ela mudaria no jogo ou não. Tipo, coloque, faça o relato disso, tá bom? E aí você pode socializar, né, com a turma, o seu game, no caso, né? Na verdade, a ideia é que depois a gente está compartilhando com toda a turma, né? Fazer um e-book com toda a turma, beleza? Qual que é o material a entregar? Então, o que vocês vão ter que estar entregando, no caso? Então, vocês vão postar no AVA, tá? Vocês identificam os participantes, né? E deixam claro o objetivo do jogo, beleza? Então, mais uma vez, copia aquilo que vocês colocaram lá da primeira tarefa, né? E no trabalho da segunda tarefa, vocês colam lá os objetivos, o nome do jogo, como é que ele funciona e tudo mais, para qual público-alvo ele é destinado, né? Quais os conteúdos que são abordados nesse jogo. E aí vocês ilustram o resultado da aplicação com os depoimentos das crianças sobre a experiência de jogar, tá bom? Aí vocês vão, como eu comentei anteriormente no slide anterior, pergunta para as crianças, tá, Joãozinho, você jogou, o que você achou desse jogo? Professor Matheus, eu gostei bastante, olha, eu me diverti, suei e tal, brinquei bastante, beleza. Você gostou? Sim, gostei muito. Você aprendeu? Sim, eu aprendi bastante, aprendi isso. E aqui não está até aqui essa pergunta, mas pergunta para ele, tá, teve alguma coisa que você não gostou? A criança vai dizer sim ou não teve, eu gostei de tudo. Enfim, vale a pena você ter esse feedback também de eventuais pontos negativos, né, do jogo. E aí vocês acadêmicos, né, os alunos, vocês também respondem se vocês conseguiram identificar as competências desenvolvidas nas crianças com os jogos de vocês. Então, porque ao mesmo tempo que vocês perguntarem se a criança aprendeu, né, e o que ela vai dizer, e o que ela gostou de aprender, o que ela gostou de fazer, vocês também colocam a visão de vocês ao observarem elas jogando, tá bom? Ver como é que vocês sentiram a dificuldade deles, se foi difícil ou não, ou se de repente o jogo estava muito fácil, que nem gerou a motivação para eles avançarem, que quando a coisa é muito fácil, ele nem tem motivação para ir para frente, eles simplesmente abandonam porque está muito fácil. Então, vocês vão sejam sensíveis o suficiente para olhar o aluno, né, a criancinha jogando. E vocês relatam isso também, colocam isso também nesse trabalho. Aqui é colocado, né, espere-se no mínimo 2 depoimentos compondo o seu relatório, né? De 2 alunos, pelo menos, ok? De 2 crianças, pelo menos, né? Pode ser 3, 4, 5, tanto faz, mas no mínimo 2. Quais são os critérios de avaliação dessa parte aqui? Posta o jogo no AVA, né? Se consta o relatório, se vocês colocaram o relatório lá, são 3 pontos.
se vocês identificaram os criadores do game, né, no caso vocês, né, e se o objetivo ficou claro e definiu o público-alvo, ou seja, se tá bem claro o objetivo do jogo é fazer isso, 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 aquilo, e é voltado para crianças de tal idade, ou para tal faixa etária e tudo mais. Isso aqui já são mais 2 pontos. Se o conteúdo abordado no game ele era educativo, ou seja, tem um aspecto de aprendizagem ou não, tá? Vocês podem me dizer assim, na verdade, tudo pode ser educativo, tá bom? Essa palavra educativa aqui, na verdade, ela é muito abrangente, tá? Tudo pode ser educativo. Mas a ideia é o seguinte, esse jogo, ele desenvolve algo palpável na criança, tá? Esse jogo ele desenvolve o aspecto cognitivo, ou mesmo o aspecto social, ou mesmo o aspecto motor da criança, tá? Então, que parâmetro que é desenvolvido. Então, se esse conteúdo abordado nesse jogo, se ele é educativo, é nesse sentido, tá bom? Então, são mais 3 pontos aqui. Pode ser até um jogo que ensina números, por exemplo, então ele passa a ser educativo também, as cores e tudo mais. E os participantes utilizaram da criatividade para envolver os alunos no conteúdo abordado, tá? Nesse caso aqui, os participantes, vocês, utilizaram a atividade para envolver os alunos, nesse caso, as crianças, tá? Nesse conteúdo. Ou seja, as crianças conseguiram se motivar ao longo do processo, ao longo do jogo, tá? E se não conseguiram, mas vocês tentaram utilizar de criatividade para motivar, o jogo permitiu isso, ok? Então, se o jogo for criativo o suficiente para manter o aluno jogando, então são mais 2 pontinhos ali, ok? Com base no relato de vocês, obviamente, né? A ideia não é simplesmente vocês falsificarem os relatos da criança, mas a ideia é, quando vocês enviarem tudo, que nós professores que vamos estar avaliando, conseguimos ver se os aspectos que vocês enviaram, as informações, são coerentes com o tipo de jogo que está sendo aplicado, beleza? Então, essa nota vale 60% da nota final, que 3, né, aqui dá 10 pontos, que se vocês, a primeira parte vale 40%, e a segunda parte do PIPA vale 60%, ok? E desses dois aqui, vocês têm 100% da nota, tá bom? E devem estar enviando até o dia 28 de novembro. Pergunta agora, ficou alguma dúvida dessa parte aí? Da segunda tarefa? Vale a pena só um comentáriozinho, vocês tirem fotos, tá bom? Fotos da criança jogando, coloquem a fotinha lá, né? Hoje em dia todo mundo tem câmera no celular e tal, então fica mais fácil. Então só lembre da hora que a criança estiver jogando, tire uma foto e coloca lá, né? Vocês não vão precisar filmar. Da vez passada vocês filmaram tudo, esses vídeos estamos usando eles, editando. Mais para frente vou ter uma surpresa bem legal. Mas vocês não vão precisar filmar dessa vez, mas tire alguma fotinha para colocar junto no trabalho, tá bom? Ficou alguma dúvida dessa segunda tarefa? Não? Podem perguntar. Boa noite, professor. Boa noite. Assim, ó, na verdade, eu até não estava entendendo o que o professor estava falando dessas 2 etapas, porque no meu não abre essa segunda etapa ali, sabe? Abre só a primeira. Eu não sei se é assim mesmo, só vai abrir quando a gente fazer a primeira. No portal de vocês? No portal, você está falando? Eu não sei se é só comigo, mas eu não consegui abrir. No meu ali só aparece a primeira parte do trabalho ali, que é para montar o jogo, o game ali. Mas não aparece essa segunda parte ali de aplicar ele. Quem que tá falando, por gentileza? É Silmara. A Silmara? Pois é engraçado, Silmara. Bom, é que assim, eu não sei daí se o meu portal é diferente do de vocês como aluno. Do professor aparecem as 2 atividades lá, né? As 2 tarefas. Se não aparece, tem mais alguém que não aparece? Se quiser comentar, que eu ia dizer que talvez se não aparece é só porque talvez ele vai depender de vocês submeterem a primeira tarefa para depois aparecer a segunda, talvez, né? No meu ele aparece tipo segunda postagem, mas não abre para ver o que é, tipo, para a gente ler ali, que nem o professor passou, ele não abre. Que nem o professor tem as explicações do que é para a gente, como é que a gente faz. Da primeira postagem, segunda postagem. Talvez seja. Pode dizer. Pode falar. Talvez eu acho que seja que talvez só vai aparecer quando postar o primeiro, não sei? Primeira parte?
Pode ser que sim. Eu imaginava que já fosse estar disponível as duas lá, mas talvez se não aparece, não, então pode ser que sim. De qualquer forma, eu já estou explicando já, né? Esses slides também, eu vou estar em... Eu fiquei em dúvida porque eu pensei, meu Deus, mas eu não tinha visto isso. Da onde eu pensei, mas da onde que o professor está tirando esse outro trabalho que nem tem ali? Daí Não, mas agora tá que lá. eu fui ver ali que tem, mas não aparece, não abre. É que ele tá como primeira postagem e segunda postagem, mas é que eu não gosto muito de usar o termo postagem, então eu uso primeira tarefa e segunda tarefa, né? Mas é isso mesmo, só essas duas. Talvez se não tá lá, então é porque provavelmente vai esperar você submeter a primeira mesmo, e daí vai abrir para a segunda. Mas pode ser que já apareça também ou não, enfim. Caso não aparecer, caso você vai fazer atividade, vai estar tudo certinho. Quando você quiser submeter depois em novembro, a segunda tarefa, e continuar não aparecendo, aí você entra em contato conosco, daí a gente vai ver o que de repente tem algum problema no teu portal, né? Mas fique tranquilo, até lá fique tranquilo que não tem problema. Essas explicações aqui, de qualquer forma, eu vou estar mandando os slides para vocês, né? Então vocês vão estar recebendo e vão saber de antemão como é que funciona, né? Ok, professor, obrigada. Disponha. Mas alguém tem alguma pergunta, né, turma? Como vocês podem ver, eu passei nas aulas de educação artística, né? Os meus desenhos são todos muito, muito simétricos, tá? Professor, Oi, perguntem. Joanita, travou o sistema e eu não consegui acompanhar toda a aula. Mas uma dúvida em relação à primeira parte do trabalho, que é o jogo, Sim. montar o jogo. A parte escrita lá de 2 páginas no mínimo. Tem que fazer alguma citação nessa parte ou não? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório fazer citações. Só se tiver, né? Então, de repente, vamos supor que você tá fazendo o teu jogo baseado, né, uma modificação ou um aperfeiçoamento, né, uma adaptação de um jogo que já existe, por exemplo. Aí vocês citam de qual jogo vocês estão se baseando, né? Citam qual jogo que é, né? Quem que foi que fez e tal. Mas não é obrigatório. Isso não é obrigatório, não. Ok, obrigada. De nada, Janita. Tem mais alguém que ficou com mais alguma dúvida, turma? Se quiser perguntar agora. Não? Não havendo, eu vou passar para a prática de ensino, tá bom? Eu faço a explicação da prática de ensino. E aí, né, esses slides, de qualquer forma, eu vou estar enviando também pelo, pelo, pelo link, né, do Google Drive, então vocês vão estar podendo baixar eles tranquilamente, tá bom? Deixe-me só, então, fechar essa parte aqui. Quem quiser acompanhar a explicação novamente da prática de ensino, fica aqui comigo que nós vamos já, dentro de 30 segundos, eu já abro os slides e já começamos a explicar, beleza? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade nesse momento. E pode fazer. Vamos abrir aqui, prática de ensino. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver agora. Ok. Eu vou fazer o upload aqui da apresentação, tá bom? Para a tela de vocês. Queria só pedir que, por gentileza, alguma de vocês aí me avisasse se estão conseguindo enxergar o slide, que diz de prática de ensino, símbolo da Sensupeg, tem um corredor de uma escola. Sim. Sim? Então, beleza. Sim, aham. É o seguinte, esse aqui eu vou explicar como eu falei na semana passada, né? Então eu só vou refazer essa explicação, porque às vezes, se vocês não se tocaram para isso nessa semana, acaba passando despercebido e tal, só que o PIPA, então vocês já estão um pouco mais adaptados, né? Até mesmo porque já praticaram um pouquinho também na disciplina passada, já tiveram uma noção disso, e pode até usar o mesmo jogo da disciplina passada, e fazendo uma descrição mais completa, digamos assim, agora para esse. Então já está mais fácil de fazer.
Prática de ensino, pessoal, vou falar o seguinte, tá? Não é puxão de orelha, não é nada disso, tá bom? Então, bem tranquilo. Mas porque nós não estamos nos vendo pessoalmente, então não tem como puxar a orelha de ninguém. Mas é só para lembrar o seguinte, tá aí, tá? Então, não demorem nesse daqui, porque esse daqui exige mais tempo, e por causa das nossas dificuldades de confinamento social, de Covid, de pandemias e tudo mais, então ficou mais complicado. Ainda assim, vocês têm um tempo hábil para estar fazendo toda essa prática de ensino, só que não deixem para a última hora, tá bom? Então, só essa é a chamada que eu dou para vocês aqui. O tópico dessa prática de ensino, então, ela vale 100 horas, tá bom? Não quer dizer que essas 100 horas você deve ficar na escola o tempo todo, tá? Então, a ideia não é essa, tá? Com ou sem pandemia já não era assim, então você não precisa ficar as 100 horas. É que você leva 100 horas ao todo, né, do semestre para estar fazendo esse trabalho, basicamente, né? Menos na realidade, mas conta como se fosse 100 horas. Então, vocês devem ler atentamente o plano de ensino, né, dessa disciplina de prática de ensino. Isso aqui está disponível no AVA lá de vocês, tá bom? Então, vocês podem acessar no AVA, lá na disciplina prática de ensino, as TICs na prática pedagógica, e vocês leem aquele plano de ensino lá. E vocês definem um colega para estar fazendo esse trabalho com vocês. Ele pode ser realizado em dupla, tá bom? Dupla de... Eu sei que vou ser redundante aqui, tá? Mas dupla de 2 pessoas, tá? Professor, mas nós vamos fazer uma dupla de 3, né? Eu, o João e a Pedrinho. Não dá, tá bom? Mas se o Pipa fazer em 4 pessoas, porque não, as regras não fui eu que criei, tá? Eu vim aqui só para cumprir as regras. Então, dupla, no máximo 2 pessoas, beleza? Pode fazer individual? Pode fazer individual também, mas, né, no máximo 2 pessoas. Lembrando que não é permitido mais do que 2 integrantes para essa prática, é o que já estava marcado ali. Então, vocês acessam no site de vocês, e no AVA, né, lá no AVA, dentro desse campo da disciplina, e vocês pegam lá a carta de apresentação, tá bom? Faz o download dessa carta de apresentação e preenchem ela, tá? E aí vocês procuram, então, uma escola de educação básica, que pode ser desde a educação infantil até o ensino médio, tá bom? Então, é bem abrangente aqui. E leva essa carta de apresentação, tá? Pedindo a permissão para realizar a prática de ensino na escola. Por que isso é importante, tá bom? Porque este documento, que é a carta de apresentação, este documento, ele vai dar garantia para 3 partes, tá bom? É para você, aluno, tá? Para mostrar que você, de fato, apresentou a proposta na escola, de realizar esse estágio de prática de ensino. É uma garantia para a escola, tá? Para mostrar que ela aceitou aquele aluno a estar usando dados, né, informações da escola, e é uma garantia para o professor e para a faculdade, para mostrar que vocês fizeram, de fato, o trabalho, tá bom? Então, isso é muito importante, vocês não passarem essa etapa, não pularem essa etapa, tá? Façam ela direitinho. Pega esse documento e pega a assinatura da diretora, né, após a aprovação, né, de vocês realizarem o trabalho. Com tudo autorizado, então vocês fazem a atividade que está no anexo 1, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Depois disso, tá? Vocês registram, fazem todo o registro no relatório de vocês, aquilo que está no anexo 1, ok? E preenchem, então, o anexo 1 e o anexo 2, que eu também vou mostrar para vocês, tá? Então, vocês fazem todo o relatório depois de preencher esses 2 anexos aqui, tá? Então, o anexo 1 e o anexo 2. Beleza? E por último, você submete esse relatório lá no AVA, tá bom? O que é o anexo 1? O que você vai ter que fazer na escola, basicamente, tá? Então, você identifica a escola aqui, tá? Diz que da onde que ela é, né? De que lugar, qual que é o nome da escola, o nível de ensino, se é fundamental, médio, se ela é pública ou se é privada. E aí você vai ter que colocar esses 4 itens lá no relatório de vocês, tá? Então, vocês vão identificar os tipos de tecnologia de informação que é utilizado na escola, beleza? Que tipos de tecnologias tem lá para informação e comunicação? Se tem smartphone, se tem tablets que pode ser usado nas aulas, né? Que tudo que pode ser usado para o processo de ensino-aprendizagem. Tem data show, tem televisão, tem rádio, tem acesso à internet, não tem mimeógrafo, né? Do tempo do mimeógrafo. Enfim, coloca tudo que pode ser usado para a prática. São aspectos tecnológicos, digamos assim, mas para a prática do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Vocês registram, através de fotografias, os recursos disponíveis na escola, tá? Se vocês não tiverem a possibilidade, se a escola estiver fechada, eventualmente para visitas externas,
para vocês que vocês não tenham a possibilidade de tirar fotos pessoalmente, tentem pedir para a diretora ou para algum professor que tenha essa possibilidade fazer isso por vocês, tá? Podem enviar depois pelo WhatsApp e tudo mais, e aí vocês colocam no anexo do trabalho de vocês. Mas é importante ter essas fotografias, porque faz parte do trabalho, para registrar aquilo que vocês viram, ou pelo menos o que existe lá na escola. Vocês listam, então, os recursos tecnológicos utilizados no dia a dia, tá? Então, aqueles que os professores utilizam diariamente no processo de ensino-aprendizagem. E vocês entrevistam, tá, no mínimo, 3 professores para identificar de que forma que ele planeja suas aulas, né? Utilizando esse recurso tecnológico, beleza? O formulário da entrevista é esse daqui, ó. Tá? Esse é o formulário de entrevista aqui que você deve estar fazendo. São 5 questões apenas, tá bom? Então, que série que aquele professor leciona, quais são as TICs que ele usa, se é importante utilizar, né, e o porquê que ele acha importante, para ele descrever uma situação em que ele utiliza a tecnologia de informação no processo de ensino-aprendizagem, e se na opinião deles isso é fundamental, né, é importante para o futuro da educação. Aí o professor vai lá e assina o documento, beleza? Ah, professor, você falando comigo, né, de repente, professor Matheus, eu vou entrevistar o professor João lá da escola do João José de Souza Cabral. Ele aceitou fazer parte, mas eu não tenho como, ele não quer ir na minha casa, ou não quer ir na casa dele por causa do Covid e tudo mais e tal. Posso mandar essa entrevista por WhatsApp, ou por e-mail, ou por Instagram, ou por SMS, enfim, e ele me responde e eu coloco depois no trabalho? Pode fazer isso também, tá? Não tem problema nesse aspecto aqui. Então, essa entrevista você pode fazer tanto à distância, ok? Pode fazer por Skype, né? Abre o Skype ali, hoje, né, com o professor e tal, vão conversando ali, e vocês vão anotando as respostas dele, tá bom? O mais importante, tá? O mais importante é que vocês transcrevam essas respostas, tá? Então, no relatório vocês vai estar lá, pergunta e resposta, né? Essa pergunta e a resposta do professor, a pergunta e a resposta do professor, tudo mais. De no mínimo 3 professores, tá bom? E o mais importante é que vocês peguem a assinatura desse professor aqui, tá? Pode ser assinatura digital, né, que ele tira foto e manda, vocês colam, enfim, isso pode ser, mas o mais importante é que aquele professor se responsabilize por aquilo que ele está escrevendo lá, tá bom? Então, a identificação do professor e a assinatura dele lá, para que mostre para vocês, ok, esse professor utiliza as TICs dessa forma aqui. E vocês vão colocar esses três entrevistas assinadas no relatório de vocês, tá bom? Então, vocês já viram o anexo 1 e o questionário, e o anexo 2, basicamente, é a continuação, é propriamente o relatório, tá? Então, vocês anexam essa entrevista, né, que os professores fizeram, né, dos 3 professores. Vocês relatam como foi a experiência de ir a campo e conhecer a estrutura da escola e verificar o uso das TICs, tá? Se vocês tiverem essa oportunidade, relatem lá, né? Então, nós fomos na escola, chegamos tal dia, a diretora abriu, nós vimos como é que era a sala de vídeo, como é que era a sala de música, se tinha ou se não tinha, vimos todos os equipamentos, a escola utiliza dessa forma, tá? Pelo menos no tempo que não tinha Covid, né? Coloquem isso. Se de repente vocês não tiveram muito bem essa possibilidade, tá? Mas alguém conseguiu mandar todas as informações que vocês precisam para compor o relatório, coloque isso também. Diga, olha, a escola que nós fizemos topou em aceitar o processo, aceitou que nós fizéssemos a prática de ensino naquela escola, mas não permitiu que nós entrássemos lá, né? Por causa do isolamento social e tudo mais, enfim. Mas relatem isso, digamos, a escola não permitiu por causa disso, mas as informações que foi nos passado foi assim, funciona dessa forma, todo tipo de informação vocês vão colocar lá, porque vocês devem cumprir todos esses requisitos aqui, beleza? Então vocês descrevem, incluem as imagens que vocês conseguiram, escolhem 2 recursos tecnológicos, tá? E descrevem como que eles são usados. Eu vou escolher aqui o computador por exemplo, a escola tem também lá vamos supor que deixa eu dar um exemplo. Data show, ok? Computador e data show. Beleza? Como é que o computador é usado? O computador é usado de tal forma, de tal forma, de tal forma. Os professores que precisam usar a sala de computação devem reservar. E tem um professor de informática que auxilia os alunos, enfim, faz a descrição de como que ele é utilizado. O data show é utilizado geralmente na sala de vídeo, quando os professores que precisam expor em imagens grandes que o monitor do computador não consegue dar, então eles conseguem expor num telão ou numa parede.
e muitos alunos conseguem assistir e tal, enfim, colocam como que é utilizado esses recursos. E por último, no relatório de vocês vão construir 2 sugestões na opinião de vocês, tá? Opinião de vocês, tá bom? De como utilizar as TICs no processo de ensino-aprendizagem. Agora não é mais a opinião dos professores que vocês entrevistaram, agora é a opinião de vocês. Então vocês vão construir 2 utilizações. Ou vocês podem até colocar assim, olha, a escola dispõe de 20 tablets, por exemplo. Mas quando os professores só utilizam para que os alunos desenhem, ou que os alunos aprendam a operar e tal. Nós, né, gostaríamos de propor uma ideia, né, a ideia de vocês, né, nesse trabalho, que seria utilizar os tablets para fazer jogo de caça ao tesouro, por exemplo, tá? Nas aulas de educação física. Então, o aluno pode usar o tablet para né, rastrear QR Code e você pode criar um mapa virtual e fazer os alunos seguirem pelo tablet no mapa virtual e tudo mais. Enfim, vocês propõem uma maneira de utilizar as tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, por último, tá bom? Feito isso, feito todas essas etapas do anexo 1 e do anexo 2, vocês enviam essa atividade até o dia 28 de novembro, tá bom? Juntamente, né, o prazo igual ao prazo da segunda tarefa do PIPA. E, beleza, de 0 a 10, vocês podem ser aprovados ou não na prática de ensino, ok? Ficou alguma dúvida? Pergunto para vocês agora. Alguém quer falar? Não estou ouvindo. Tudo certo. Tudo certo? Que bom. Essa turma aqui é muito boa. Professor, eu tenho uma dúvida. À vontade, pode perguntar. Eu só queria saber se os 3 professores a serem entrevistados lá não precisam ser da mesma escola, né? Tipo, da escola que eu vou ter a carta da apresentação, ou tem que ser da escola? Olha, é que assim, ó, não tem uma regra sobre isso, só que como você... É que daí, se você pegar professores de escolas diferentes, o único problema não é um problema, só que a única coisa que você vai ter que mencionar daí é que quando você for fazer o relatório, é que os professores trabalham em escolas diferentes, então os materiais que eles utilizam também são diferentes, tá bom? Então, é essa a única coisa que você deve mencionar, tá? Mas não tem problema não, se algum professor dá aula, né, em outra escola, né, em mais uma escola, isso não tem problema não, pode ser sim. Tá, entendi, era só isso. Tá? Só porque, né, de nada, é só porque como você comentou, que quando é feito para uma escola, então você sabe que todos os materiais, aqueles professores utilizam os mesmos materiais, porque é a mesma escola, né? Mas se não, se algum utiliza em outra, não tem problema nenhum. Desde que alguma escola dê assinada a carta de apresentação, que aquela escola está assumindo você como uma não estagiário, né? Mas como alguém que está utilizando informações da escola para fazer esse trabalho, né? Sim, é que, tipo, eu conheço professores, só que de escolas diferentes, daí é mais fácil você conversar e eles te responderem, te receberem. Por isso que, para mim, seria mais fácil se eu, tipo, não precisasse usar só o da mesma escola. E eu tenho conhecimento com os professores, só que de escolas diferentes daí. Não, mas tudo bem, mas pode ser sim. Então foi uma dúvida que eu não imaginei que pudesse ter, mas de fato, algumas pessoas podem ter esse problema, né? Mas pode ser, isso não é empecilho, não. Pois é. Tá, então tá bom, era isso. Muito obrigada. De nada. Mas alguém tem alguma dúvida? Sim? Não? Não, professor, tudo certo. Então, beleza, turma. Olha, de minha parte, é isso. Eu agradeço, né? Vou colocar aqui, ó, né? Obrigado pela atenção, né, de vocês. Agradeço mais uma vez. Vamos, né, só recapitular, então. Eu vou estar enviando esses slides para vocês, né? Faz um link deles.
criem lá uma pastinha no computador de vocês, ou no celular lá, né, aulas do professor Matheus. E vão jogando tudo lá dentro, lá, porque isso vai facilitar para vocês no futuro, né, para estar utilizando aqueles materiais que eu vou estar enviando, para vocês não perderem também o link daqui uns tempos, quando expirar e vocês não podem mais baixar. Então, vocês ainda vão guardando isso daí. Vão estudando para a prova, né, aqueles conteúdos do portal, acesse, pessoal, né? Se tiver problema para acessar o portal, entre em contato comigo, entre em contato com o professor Gilmar, entre em contato com a Miriam, entre em contato com o Polo, com o pessoal do Joinville, no 0800, podem entrar em contato, tá? Se tiver algum problema técnico para acessar o portal. O Momento Review, vocês já sabem como é que funciona, vão estar submetendo normalmente. O PIPA já está explicado, a prática de ensino também. Se tiver alguma dúvida, a melhor forma de me contactar é por e-mail, ok? A melhor forma de me contactar é por e-mail. E o meu e-mail é esse daqui, ó. Vou deixar escrito aqui, ó. Tá? Até posso escrever depois no chat, mas eu vou escrever aqui, que daí já fica mais claro. Mateus. Vou colocar aqui. Chupel, arroba, sensupeg.com. Eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então fica mais complicadinho. Esse aqui é o meu e-mail, tá? É muito bom vocês me contactarem dessa forma, que para mim é uma resposta mais oficial e mais rápida, tá? Eu consigo dar um feedback melhor. O meu outro e-mail, né, se eventualmente precisarem conversar, é esse daqui, Mateus arroba hotmail.com. Isso aqui também pode entrar em contato, porque ele também funciona como endereço de Skype, tá bom? E aí, vocês podem entrar em contato, se tiver alguma dúvida, me escreve lá, a gente vai estar conversando, tá bom? Na semana que vem vocês não têm aula comigo, tá? Não tem esse encontro. Então, é só para deixar bem claro que daí os contatos comigo vão ser através dessas formas de comunicação, beleza? Grande abraço para vocês, turma. Quem não tiver mais nenhuma dúvida, fique à vontade em se retirar da sala, né? Podem sair. Quem tiver mais alguma dúvida, pode, né, ficar tranquilo, pode me fazer uma pergunta daqui a pouquinho, que eu vou ser o último a sair da sala, então eu espero o pessoal sair para daí fechar a porta, beleza? Grande abraço, bom final de semana para vocês. Professor, Oi, é Joanita. Em pode relação a uma perguntar, Janine.